lembro, por exemplo, de uma da história nazista que eu ouvi quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu comecei a estudar hipnose, com 12, 13 anos de idade, uma criança muito normal que eu fui, né? E comecei a estudar mesmo. Com 14 anos eu fazia regressão com as meninas da minha turma, vidas passadas, entre aspas, né? E não, eu fazia mesmo, quer dizer, se era ou se não era outra história, mas as pessoas entravam, viviam, contavam as histórias, falavam línguas que eu nunca tinha estudado, enfim, aquelas coisas todas, né? E desde essa época, então, que eu trabalhava com essas coisas, eu vi uma história de uma das professoras que eu tive, de uma experiência feita na época do nazismo, em que eles pegavam uma pessoa, amarravam, vendavam, botavam as mãos assim para trás amarradas, e eles diziam assim, vamos fazer uma experiência com vocês. Todo mundo sabia que eles faziam experiências terríveis, né, com as pessoas, onde nós vamos ver o que acontece, nós vamos cortar os seus pulsos, nós vamos deixar o sangue escorrer até parar de escorrer, nós vamos ver o que acontece com você. Só que a pessoa estava vendada, então o que eles fizeram? Eles passavam uma pasta de dente, fingindo que era anestesia, pegavam alguma coisa com uma ponta assim, levinha, como se fosse uma faca, não estavam cortando nada, nos pulsos, e eles colocavam um mecanismo que derrubava, jogava um jato quentinho, que escorria pelo pulso, como se fosse sangue. A pessoa não via. Então a pessoa entrava numa experiência como se ela tivesse, de fato, tendo sido cortada, anestesiada, por isso não sinta dor, e por conta disso o sangue está escorrendo. Uma porcentagem enorme de pessoas morreram, mais de 70% das pessoas morreram, porque acreditavam que iam morrer. Já fizeram isso também com frigorífico. Pegavam as pessoas, colocavam dentro de uma câmara frigorífica e começavam a congelar e diziam que elas iam morrer congeladas. Só que eles colocavam numa temperatura que não era possível matar ninguém. No máximo a pessoa sentiria frio. Vamos dizer assim, como se você ficasse em São Paulo no inverno com frio, muito frio na rua. Mas não é suficiente para matar ninguém, para congelar ninguém, para dar todos aqueles sintomas. E a mesma coisa, a maioria das pessoas morreu congelada, com todos os sintomas de quem morre congelado, sem estar, de fato, congelando. E eu também me lembro das N experiências, a gente vai ver inclusive isso mais para frente, com placebos. Qual é a droga mais testada? Placebo. Placebo é a droga mais testada. E ela sempre funciona. Porque em todas as experiências com drogas se faz testes com placebo. E a grande maioria das coisas testadas, inclusive coisas sérias, graves, com placebo, existe uma enorme quantidade de pessoas que recebem placebo e que melhoram, achando que estão tomando a droga verdadeira. Em muitos dos casos, as pessoas sabem que estão tomando um placebo. Olha que coisa interessante. E muitas vezes a pessoa sabe que é um placebo. Então o que isso tudo nos mostra? O que isso tudo nos faz ver, ouvir, sentir dentro da gente? Que saúde é uma coisa que tem uma relação muito grande, não só com o corpo, mas também com a nossa mente. O que nós fazemos com a nossa mente? O que a gente acredita, o que a gente espera, o que a gente pensa que está acontecendo, o que a gente pensa que vai acontecer. Eu fiz alguns cursos do Richard Bandler, inclusive agora o último foi um mês atrás, na Inglaterra, pai da programação neurolinguística, e ele conta de um caso que ele acompanhou na Irlanda, de um homem com câncer terminal, que foi levado ao médico, realmente fizeram todos os exames e disseram câncer terminal, e mandaram ele para casa, só que assim, ele já tinha muita idade e tal, assim, acho que tinha mais de 70 anos e tal, e as pessoas disseram, bom, o médico disse assim, vai ser muito rápido, vai ser 17, 18 dias no máximo para morrer. Então, mandaram ele para casa, só que ninguém disse para ele isso. E na cabeça dele, ele achou que ele estava bom. Que eles mandaram ele de volta para casa porque ele estava bom. Ele viveu 17 anos. Inclusive, depois de uns 2, 3 anos, a família que já procurou o médico, vem cá, você disse que ele ia morrer, ele ainda está vivo. Como assim vivo? Não é possível. Aí levaram ele para fazer os testes. O câncer tinha regredido e desaparecido do organismo dele. Então tem N casos assim sobre remissão espontânea e uma série de outras coisas assim. Então esse é o módulo de saúde. Vamos fazer um módulo muito dinâmico. Nós vamos trabalhar muito, nós vamos fazer muitas vivências. Nós vamos fazer indução, nós vamos fazer experiências. Hoje nós vamos mexer de várias maneiras nessa história de saúde com a mente. Eu quero começar lembrando de uma pessoa muito interessante, tem até vários livros sobre essa pessoa, chamado Ken Wilber. Tem
vários livros dele aqui, que ele trabalha, ele fala do fundamento do coaching integral e da psicologia integral, da abordagem integral de uma maneira geral. E Ken Wilber, ele dá uma entrevista para alguém que ele vinha em algum lugar, não lembro onde exatamente, e ele fala que existem evidências científicas, é verdade mesmo, a respeito da meditação e da saúde. Ou seja, que quando a pessoa medita, ela tem uma prática mental de meditação, seja qual for, cientificamente existe muita evidência que quem pratica esse tipo de coisa vive mais, melhora o sistema imunológico, o coração, a pressão arterial melhora, tudo melhora. Isso não é achismo, não é porque a pessoa parece bem. Essa pessoa é examinada, faz todos os exames médicos, etc., psicológicos e tal, quando ela pratica isso melhora. Após 2 anos de meditação, ela tem um resultado padrão bom, com 4 anos ela tem um resultado fantástico, com 10 anos ela tem um resultado incrível. E se você hoje faz exames, esses scans do cérebro, como PET scan e outros, você vê que há uma mudança na configuração da atividade mental, neuronal, por conta dessa prática. E aí a pessoa que entrevista ele pergunta: o que é meditação? Isso é maravilhoso que você está falando, mas o que é meditação? Ele falou: meditação é quando um sinal nos diz assim, né? Meditação é uma coisa mais ou menos assim. Quando eu estou vivendo uma coisa, sentindo uma coisa, percebendo, e eu dou um passo atrás, e eu começo a analisar aquilo ali que eu estou fazendo naquele contexto. E analisando isso de fora, eu observo, vejo tal, o que está acontecendo e tal, decido mudanças, entro de volta lá e tenho uma experiência diferente. Mais ou menos isso que ele falou. Ora, isso é mais ou menos o que nós fazemos aqui na programação neurolinguística. Quase todas as técnicas da programação neurolinguística são técnicas de meditação, do ponto de vista como Ken Wilber descreve a meditação. Essa coisa que ele diz que faz bem, que melhora a saúde, o sistema imunológico, e várias técnicas de PNL, de N maneiras diferentes, você vai ter uma oportunidade de se dar conta do que você está fazendo, dar um passo atrás, analisar o que você está fazendo, perceber os padrões e tal, voltar para aquela situação e fazer outra coisa diferente no lugar. Então, na verdade, nós estamos engajados. A PNL é uma prática, e é uma coisa que é importante que a gente perceba a respeito da programação neurolinguística. Bom, você quer dizer que eu trabalho há 25 anos e coisa e tal, e algumas coisas e coisa e tal, eu com Richard Bandler. Isso aí foi ano passado, desse ano, tem outras fotos, mas não coloquei. Você vai pegar uns vídeos que eu consigo poder visitar. Eu quero mostrar para vocês aqui sobre isso. Que na verdade, nós vamos começar já com uma demonstração. A meditação é exatamente isso. A PNL é essa história que faz a meditação. Você tem a oportunidade, é uma prática. A PNL é uma prática. Eu sempre digo para os meus alunos, eu tenho aqui 2 alunas do Master, que são suas anjas aqui, que é ex-alunos do Master, né? A Júlia e a Virginia, já foi aluna do Batista também. E tem outros alunos aí que volta e meia aparecem. PNL não é uma coisa para você aprender racionalmente só. A aprendizagem da PNL verdadeira é aquela onde você deixa a coisa acontecer na sua neurologia. Não é aquela coisa de você ler um livro, porque senão você poderia ler os livros de PNL e você saberia PNL. A PNL é tão boa que mesmo quando você lê os livros e pratica, ela vai funcionar de uma maneira. Mas quando a pessoa ela vive a PNL na sua vida, quando ela pratica a PNL, ou seja, pratica como uma meditação, no sentido de que aquilo que você ensina, aquilo que você aplica em alguém, você faz em você. Uma das coisas que eu começo lá, né, Júlia, desde o primeiro dia do Master eu quero um diário, eu quero que você pratique a PNL na sua vida. Eu quero que você pegue todas as técnicas e pratique na sua vida, mesmo que seja uma vez. Você não precisa usar todas as técnicas todos os dias, mas eu quero que pelo menos uma vez, independente de fazer aqui, você faça na sua vida, você pratique na sua vida a programação neurolinguística, porque aí você tem na sua neurologia a coisa acontecendo. No laboratório. Exatamente, porque a PNL não é cognitiva só. A parte cognitiva da PNL é a menos importante.
quer dizer, não é bem essa palavra, mas é mais ou menos isso. A menos importante, a coisa mais importante na PNL é você viver a PNL está verdadeiramente dentro